Olá, pessoal! Estamos aqui para mais uma aula de Química e hoje nós veremos a nomenclatura de hidrocarbonetos ramificados e os hidrocarbonetos cíclicos, ok? Na realidade, essa não é a nossa primeira aula, é só para fixar realmente a nomenclatura. Vamos lá? Bom, eu tenho essa cadeia aqui. Primeira coisa, relembrando, o que eu tenho que fazer? Escolher uma cadeia principal. O que tem que ter nessa cadeia principal? Ligações duplas e triplas e maior número de carbonos. Nesse caso, eu não tenho duplas e triplas, eu tenho só carbonos com ligações simples. Então, eu vou escolher maior número de carbonos possíveis. Vou numa extremidade, ó. Essa extremidade tem um carbono, essa tem um também. Então, tanto faz eu começar de baixo ou começar daqui. Ou um ou outro, não pode ser os dois, certo? Eu não posso começar minha cadeia principal aqui, descer e depois subir. Eu tenho que ir sempre em uma linha, sempre em frente, tá? Em frente, para baixo, tanto faz. Chegou no carbono 3 aqui. Chegou no carbono 3. Para baixo eu tenho um carbono, para frente eu tenho 3, então eu vou para frente. Chegou no 2, para baixo eu tenho um, para frente eu tenho um. Então, tanto faz, eu vim para baixo ou para frente. Tudo que sobrou para fora é radical. Que radical é esse? Só tem um carbono, é o radical metil. Então, esse é metil, esse também é metil, porque tem um carbono, e esse também é metil, porque tem um carbono. Como que eu vou numerar a cadeia principal? Eu vou para o lado que tem mais radicais. No caso aqui, eu tenho dois radicais para o lado direito e um para o lado esquerdo. Então, eu começo da direita para a esquerda, porque os meus radicais estão mais para o lado direito do que para o esquerdo. Vai ficar assim: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos nomear? Bom, o metil está no carbono 2, outro no 3 e outro no 5. Então fica 2,3,5 tri, porque são 3 metil. Fica tudo junto, porque são iguais. Nomeei todos os radicais que eu tinha. Agora vou para a cadeia principal, que tem 6 carbonos. Então, X, AN de ligação simples. Lembrando, AN, ligação simples, em dupla, em tripla. E O de hidrocarboneto, que só tem carbonos e hidrogênios. Próxima cadeia. Primeira coisa, escolher cadeia principal. Então, eu vou nas extremidades, né? Essa minha extremidade tem 2 carbonos, aqui tem um. Então, eu vou preferir essa que tem 2, maior número de carbonos. Chegou aqui, para baixo tem 3, para frente tem 5. Vou para frente. No carbono 3 aqui, eu tenho 1 para baixo, 3 para frente. Depois, neste carbono, 1 para baixo, 1 para frente. Então, eu posso tanto vir para baixo como ir para frente, tanto faz. Se você observar, os radicais estão mais para a direita do que para a esquerda. Então, eu começo a numerar da direita para a esquerda. Quais são esses radicais? Esse radical tem um carbono, metil. Tem um carbono, metil. Tem 3 carbonos, 3 é prop, então propil. Esse daqui, metil. Voltando nesse propil, como ele está ligado no carbono da extremidade, ele é um normal propil, N-propil. Mas a gente coloca só propil. Vamos lá? Agora vamos dar nomes. Primeiro é sempre o nome do radical. Quem vem na frente, metil ou propil? Metil, no alfabeto, vem antes do propil. M vem antes de P. Então, eu coloco o metil na frente. E onde eles estão? No 2, no 3, no 2, no 3 e no 5. São 3 metil. Então, 2,3,5, trimetil. Depois, 4 propil.
que é esse daqui. Acabaram radicais, acabaram eles. Vou para a cadeia principal que tem 7 carbonos. 7 para a gente é hept, né? Hept, AN de ligação simples e O de hidrocarboneto. Olha esse. A minha cadeia principal como que fica? Olha lá, eu tenho essa extremidade aqui, que tem um carbono, e essa extremidade de baixo tem 2. Então, eu começo por baixo. Chegando aqui nessa linha, eu tenho 2 para frente e 3 para cima. Então, eu sigo na linha para cima. Maior número de carbonos. Eu tenho os radicais metil e etil, porque são 2 carbonos, certo? Lembrando, met 1, et 2, prop 3. Então, como que eu vou numerar agora? Eles estão mais para baixo do que para cima. Ó, se você contar aqui, ó, 1, 2, 3, né? Aqui, 1, 2, 3. Não tem radical. Então, eu começo de baixo para cima. Radicais. Metil no carbono 3. Etil no carbono 4. E como fica? Quem vem na frente? Etil. E vem na frente do M no alfabeto. Então, o etil vem na frente do metil. Então, vai ficar 4 etil. Por que 4 etil? O etil, que tem 2 carbonos, está no carbono 4. E metil está no carbono 3. Acabaram-se os radicais. Agora eu vou para a cadeia principal. Minha cadeia principal tem 7 carbonos. 7 hept. Só tem ligação simples, AN e O de hidrocarboneto. Pessoal, lembra que eu falei que tinha que ter a ligação dupla e, no caso, o maior número de carbonos possíveis? Quando tem a ligação dupla, obrigatoriamente ela tem que estar inserida na minha ligação, na minha cadeia principal. Mesmo indo para o outro lado, tendo maior número de carbonos. Se você olhar aqui nessa ramificação aqui, ó, para cá tem 4 carbonos, certo? E para cá só tem 2. Mas para baixo eu tenho a ligação dupla. Então eu vou escolher a ligação dupla. A minha cadeia tem que ter a ligação dupla. E vou continuar até o final, né? Da cadeia. Bom, olha só. Se você observar, meus radicais estão mais para cá. Mas quem eu dou preferência? A ligação dupla para a numeração. A minha ligação dupla começa, está mais próximo deste carbono do que deste carbono. Então, dessa extremidade do que dessa extremidade. Então, eu começo dessa extremidade a contagem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos aos radicais? Tudo que sobrou para fora é radical. Então, eu tenho no carbono 5, eu tenho 2 vezes o metil. No carbono 4, eu tenho outro metil. E no carbono 3, eu tenho 4 carbonos ligados nele. E esse carbono, ele é terciário. Então, é terc-butil. Quando ele está ligado nesse carbono do meio aqui, e esse carbono do meio, no butil só, hein? No butil, eu tenho mais um ligado a ele, então ele é terc-butil. Então, olha lá, terc-butil no carbono 3. Professora, mas como o terc-butil vem na frente do trimetil, né? Por quê? Porque ele vem na frente do metil. Porque eu considero só o butil, o terc não. Então, butil vem na frente de metil. Esquece o tri também. Butil, o B, vem na frente do M. Então, o butil vem na frente do metil. 3 vai ficar 3 terc-butil.
os metil, né? Estão no carbono 4, 5 e 5. Então, 4,5,5 trimetil. Na cadeia principal, 7 carbonos é EPT. Eu tenho a ligação dupla que eu tenho que indicar. A ligação dupla está entre o 2 e o 3. Menor numeração, 2. Então, 2 em de ligação dupla e O de hidrocarboneto. Próximo. Nesse caso, essa extremidade tem 1 carbono e essa extremidade tem 2 para cima. Então, o que eu faço? Começo daqui. Olha lá. Desce. Para baixo tem 2. Para frente tem 2, mas tem uma ligação tripla. Eu vou preferir a minha ligação tripla. Então, meu radical vem de cima e vai para a direita. Por onde eu vou começar a numerar a minha cadeia? Onde está mais próxima a ligação tripla. Então, do lado direito é o mais próximo da minha ligação tripla. Eu vou numerar daqui para cima. O que sobrou fora da minha cadeia principal é o radical. Esse é o radical metil e esse é o radical etil. Por que etil? Et é de 2 carbonos. Etil vem na frente do metil. Então, fica 3 etil. Olha lá, 3 etil. No carbono 3 eu tenho etil. No carbono 4 eu tenho metil. Acabaram-se os radicais. Vou para a cadeia principal. X é a cadeia principal com 6 carbonos. No primeiro carbono, entre 1 e o 2, tem uma ligação tripla. Então, 1, in de ligação tripla. E O de hidrocarboneto. Próximo. Olha lá, nesse caso aqui, eu tenho esse carbono, aqui tem 1 e aqui tem 1. Chegando aqui, eu tenho 3 para baixo e 2 para frente. Porém, eu tenho ligação dupla. Então, eu vou considerar a cadeia principal com a ligação dupla. Por onde eu vou começar a numerar essa cadeia? Né? Sempre a menor numeração para a ligação dupla. Então, eu tenho uma ligação dupla mais próxima da extremidade da esquerda do que da direita. Então, eu começo da esquerda para a direita. Numeração 1, 2, 3, 4, 5. O que sobrou fora da cadeia principal é radical. Esse radical é o metil, está no carbono 2. Esse radical tem 3 carbonos, 3 é prop. Prop mais il de radical, propil. E está no carbono 3. Bom, quem vem na frente? Metil ou propil? M vem antes de P. MNO-P. Então, metil vem na frente. No carbono 2. Depois, 3 propil. Pente de 5 carbonos na cadeia principal. E aí eu tenho 2 ligações duplas. Uma está entre 1 e o 2, numeração menor, 1. Outra está entre o 3 e o 4, menor numeração, 3. Então, vai ficar 1,3 de ligação dupla, porque são 2, de ligação dupla e O de hidrocarboneto. Vamos falar um pouquinho dos ciclos? Então, eu tenho lá, a cadeia principal será o meu ciclo, certo? Sempre. A cadeia principal é o ciclo. O que sobrou para fora é radical. Então, eu tenho este radical, que é o etil, e esse também é o etil. Por onde eu começo a contar? Onde é mais conveniente a menor numeração. Então, eu posso contar aqui, ó, nesse caso, esse primeiro radical aqui, 1, e aqui 2. Ah, professora, por que você não vai para cá, ó? Nesse sentido, 2, 3, 4. Porque vai dar uma numeração maior. Eu sempre dou preferência à menor numeração. Eu tenho, então, radical no 1 e no 2. Os dois radicais são iguais. Então, 1,2 de 2, né? Que são 2, etil. Etil porque tem 2 carbonos.
Aí, quando eu tenho um ciclo, uma cadeia fechada, eu coloco o ciclo na frente. O meu ciclo tem 4 carbonos, but. E nele só tem ligações simples. Então, AN e O de hidrocarboneto. Nessa cadeia, minha cadeia principal é o ciclo. Então, começo a contar aqui. 1, 2, 3, porque é a menor numeração. Se eu vier daqui para cá, vai ficar 1, 2, 3, 4. Vai ficar uma numeração maior. Então, menor numeração. Eu vou no sentido horário. Ah, professora, e se a menor numeração for no sentido anti-horário? Faça no anti-horário. É sempre a menor numeração. Então, eu tenho lá, no carbono 1, sempre começo no radical, né? A numeração. Eu tenho a minha cadeia com o radical no carbono 1, que é o metil, no carbono 1, então fica 1 metil. Aqui, esse é o propil, só que ele é propil porque tem 3 carbonos, diferente lá de trás, que estava ligado aqui na ponta. Esse propil está ligado no carbono do meio, então ele é chamado de isopropil. Quem vem na frente? M ou P? Tem que ser o propil, não é o iso, não. Metil ou propil? M vem antes de P. Então, 3 isopropil. Como é um ciclo, tem que ter ciclo na frente. Tem 5 carbonos a minha cadeia principal. Pente. Só tem ligação simples, AN, ou de hidrocarboneto. Esse também é um ciclo pentano. Só que nesse ciclo pentano, eu tenho 3 radicais iguais, que são o metil. Por onde eu vou começar a numeração? Eu tenho que começar por onde dá a menor numeração possível. Então, esse daqui está no carbono 1, esse também está no carbono 1. Professor, eu posso começar daqui? Não. Por quê? 1, 2, 3. Então, ficaria 1, 3, 3. Está errado. Menor numeração possível. Então, 1, 1, 3, né? 1, 2, 3. Os 3 são metil, trimetil. Ciclo pentano, porque tem 5 carbonos, só tem ligações simples na cadeia. Bom, aqui finalizamos mais uma aula. Espero que você tenha entendido. Até mais.